A gente paga tanto imposto, né? Mas quem é que olha para onde esse dinheiro todo realmente vai? Pois é, existe uma instituição superpoderosa no Brasil que muita gente nem conhece direito e a missão dela é exatamente essa. Bora entender hoje o que são e o que fazem os tribunais de contas. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de bilhões de reais. Todo santo ano é uma verdadeira montanha de dinheiro que sai do bolso da população em forma de impostos. A grande questão é, como saber se essa grana está virando escola, hospital, estrada de verdade e não sumindo por aí? Quem afinal fiscaliza o nosso dinheiro? Então, a resposta para essa pergunta são os tribunais de contas. Dá para pensar neles como os guardiões do dinheiro público. São os auditores da nação. Uma linha de defesa que a própria Constituição criou com uma única missão: garantir que cada centavinho do dinheiro do povo seja bem gasto. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, os tribunais de contas, ou TCS, como são chamados, são instituições totalmente independentes. Ou seja, eles não devem satisfação nem para o presidente, nem para o Congresso, nem para o Supremo. A missão deles é o que a gente chama de controle externo. E olha que interessante, eles não olham só se o gasto foi legal, se estava na lei. Eles olham também se foi um gasto eficiente, inteligente, se trouxe o melhor resultado possível para a população. Beleza, então eles são os guardiões. Mas como é que esse poder todo funciona no dia a dia? Quais são as ferramentas que eles têm para fiscalizar tudo, desde a menor prefeitura até os gastos da presidência da República? A resposta, de novo, está lá na Constituição. E ela deu para eles um verdadeiro arsenal de fiscalização. Esse poder todo se baseia em 4 pilares principais. Vamos lá. Primeiro, eles analisam as contas de todos os governantes todo santo ano. Segundo, eles julgam as contas de qualquer pessoa que mexa com dinheiro público. Terceiro, eles fazem auditorias em tudo, desde um contrato de obra gigante até a aposentadoria de um servidor. E o quarto, que talvez seja o mais forte, se eles encontrarem algo errado, eles podem aplicar sanções. E não é pouca coisa não, estamos falando de multas que podem ser milionárias. E é aqui que a gente vê o peso da caneta deles. Uma multa que o Tribunal de Contas aplica tem o que o direito chama de eficácia de título executivo. Traduzindo do juridiquês para o português claro, não tem choro nem vela. Não tem mais discussão. É como uma dívida que a justiça já reconheceu. É só mandar cobrar. Isso dá um poder de fogo imenso para eles garantirem que os erros sejam corrigidos. Mas essa força toda não apareceu do nada, da noite para o dia. A história dos tribunais de contas no Brasil é uma longa jornada, uma evolução mesmo, em que eles foram, pouco a pouco, ganhando mais importância e mais poder. A ideia inicial veio lá atrás com o Rui Barbosa, em 1890. No ano seguinte, em 91, já entrou na Constituição. Mas o grande pulo do gato, a grande virada, foi na Constituição de 1988. Foi ali que ficou definido que não bastava o gasto ser legal, ele tinha que ser eficiente. E mais recentemente, uma nova mudança na Constituição veio para, consolidar de vez o papel dele. E esse ponto é super importante. Essa mudança foi a chamada PEC da essencialidade, que basicamente blindou os tribunais de contas. O que ela diz? Que eles são órgãos permanentes e essenciais para o funcionamento do Estado. Isso significa que nenhum governo pode, por vontade própria ou conveniência política, acabar com o Tribunal de Contas ou enfraquecer ele. É uma proteção institucional bem parecida com a que o Ministério Público, por exemplo, já tem. Bom, com tanto poder e com essa blindagem toda, a missão dos TCs também foi se modernizando, evoluindo. Eles perceberam que não adiantava só ficar na punição. Pensa bem, qual a vantagem de só punir o gestor depois que o dinheiro público já foi pelo ralo? A nova estratégia, muito mais inteligente, é agir antes que o problema aconteça. E essa mudança de mentalidade é a chave de tudo. O foco deixou de ser só punitivo para se tornar principalmente preventivo. Ou seja, em vez de esperar o estrago ser feito para depois aplicar uma multa, a ideia agora é orientar o gestor, é ajudar a evitar que o erro aconteça, é atuar na prevenção. E essa nova abordagem se mostra em 3 frentes bem claras. Primeiro, uma função pedagógica. Eles têm as escolas de contas que servem para treinar e capacitar os gestores públicos. Segundo, uma função consultiva. Um prefeito, um secretário está com uma dúvida sobre como aplicar uma lei, ele pode consultar o Tribunal de Contas. E terceiro, que é fundamental, uma função social. Eles abriram canais para que qualquer pessoa, qualquer cidadão, possa fazer uma denúncia. Ok, então a gente tem essa instituição super poderosa, com uma missão moderna, preventiva, mas qual é o tamanho real desse sistema todo? E onde é que a população entra nessa história? Pensa só,
No Brasil inteiro, existe uma rede com 33 tribunais de contas. É um número bem grande, né? Isso mostra o alcance que esse sistema de controle tem, ele está presente em todos os níveis do governo. E como é que essa rede se divide? Bom, lá em cima a gente tem o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, que olha as contas do governo federal. Depois vem 27 tribunais estaduais, ou seja, um para cada estado e mais o Distrito Federal. E além desses, ainda existem 5 tribunais que cuidam só dos municípios. 2 deles são de cidades específicas, Rio e São Paulo, e os outros 3 cuidam de todos os municípios dos seus estados. Olhando para esse sistema todo, que parece bem complexo, é fácil pensar que esse trabalho de fiscalizar é coisa só para especialista, para auditor, né? Mas a verdade é que o cidadão comum é uma peça fundamental nessa engrenagem toda. E o caminho principal para essa participação são as ouvidorias dos tribunais de contas. Elas funcionam como uma porta de entrada mesmo, um canal direto para qualquer um denunciar uma irregularidade. Sabe, viu uma obra que parece superfaturada, um serviço público que está muito ruim, qualquer suspeita pode e deve ser levada para eles. Isso é que a gente chama de controle social na prática. No final das contas, a lógica é até bem simples. Os tribunais de contas são os guardiões institucionais, certo? Mas o controle mais forte de todos, o mais poderoso, é o que vem da própria sociedade. Afinal, o dinheiro é público. E aí fica a reflexão, né? Se o guardião do dinheiro público precisa de um guardião, quem melhor do que a própria população para exercer esse papel?